Oi, tudo bom, tudo bem? Estou passando por aqui para te desejar um excelente dia. Estava pensando cá com os meus botões. Opa, estou sem botão. Mas eu queria meditar na palavra do Senhor. Lá naquele texto lá de João, capítulo 11, que fala a respeito de uma família. É da família, a família de Lázaro. Família de Marta, Maria e Lázaro. O texto, o enredo, ele fala que aquela família de 3 irmãos, 2 mulheres e um homem, Lázaro foi acometido de uma enfermidade, e essa enfermidade, ela foi aumentando e ela foi criando uma proporção de grande relevância. Aí o texto diz que as irmãs mandaram chamar Jesus, aquele que o ama está doente, aquele que tu amas está doente. Só que Jesus demorou mais uns dias e o texto diz que Lázaro morreu. Lázaro morreu. Ele morreu. A enfermidade foi se agravando e levou a óbito. Faleceu. E aí Jesus demorou e quando Jesus chegou lá já estava com 4 dias morto. O texto diz que havia uma grande comoção, um grande choro, muito choro, muitas lágrimas derramadas lá na vila de Betânia, no povoado de Betânia. O texto diz que quando Jesus adentrou lá na cidade, na porta da entrada da cidade, na entrada da cidade, Marta veio, avisou que seu irmão havia morrido e se ele tivesse ido, poderia ter evitado essa dor, esse sofrimento. E Jesus responde com a outra pergunta: você crê na ressurreição? Você crê em Deus? Ela diz, eu creio. E se seu irmão vai ressuscitar? Ela diz, eu creio que pode ressuscitar, pode acontecer. É isso aí. E aí Marta voltou para casa e mandou um recado e pediu que Maria também fizesse. E Maria fez a mesma trajetória, chegou a Jesus e fez a mesma explanação. Oh, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus ficou ali com a dor na alma, no coração, pediu que levasse ele adentrando dentro do povoado de Betânia. Ele via muitas pessoas chorando, era um clamor, era uma dor única. E ele percebeu como aquela família era querida e Lázaro era bem quisto. Havia um grande choro. A Bíblia diz que Jesus se condoeu, houve uma grande comoção no coração de Jesus. Foi tão grande a comoção de Jesus, a dor que Jesus sentiu naquela cena, naquele ato. A Bíblia diz que Jesus chorou, no versículo 35, Jesus chorou. Havia como tudo e qualquer onde tem alguma multidão, alguns perguntavam se ele amasse, por que ele não veio antes se ele amasse? Se ele ama, do jeito que ele diz, do jeito que a família gosta dele, por que ele não veio antes? Que poderia ter evitado esse sofrimento, essa dor. Essa, às vezes, é a pergunta que nós fazemos. Ou se Deus nos ama tanto, se Deus é tão bom, tão amoroso, por que ele permite que a gente passe por essa dor? Por que ele permite que a gente passe por esse sofrimento? Por que ele deixa que os seus filhos, que as pessoas que ele ama, que ele escolheu, passem por esses momentos difíceis da vida? Por quê? Essa era a pergunta de alguns que estavam ali no meio, na multidão. Se ele amasse tanto assim, ele poderia ter evitado, né? E você que está me assistindo agora, vem na mente, no seu coração, você diz, se Deus é tão bom, eu sirvo na casa dele, eu já fui um pregador, já fui uma missionária, já fui uma pessoa que foi um instrumento de Deus, já tive fé muito, já trabalhei muito, mas diante da dor, diante das perdas, diante dessas questões que abate a alma, que você essa prerrogativa de alguma perda, de alguma situação de catástrofe na sua história, você se perguntou e se afastou um pouco. Jesus fosse tão bom, se Deus é tão bom, por que ele permitiu que isso acontecesse na minha vida? É a mulher que perdeu o marido, que o marido foi, é o esposo que perdeu a esposa, que ela foi, que ela o traiu, que
ela foi embora, ela cansou, terminou o casamento, perdeu algum filho, o filho está na UTI, o marido, o pai, alguém querido está na UTI, você se pergunta por quê? Por que esse Deus é tão bom? Por que Ele permite a nossa dor? É verdade? Essa pergunta é essa tônica que destrói a alma. Alguns vão dizer, porque está em pecado mortal. Outros é porque Deus está pesando a mão a tantas pessoas, né? Tantas pessoas para buscar uma resposta simples, para fechar e dizer e eu quero te dizer nesta noite, quero te trazer alguma lucidez, alguns pontos que nós aprendemos nesse texto. Um dos primeiros pontos que nós aprendemos nesse texto, que o amor de Deus, ele não interfere nas circunstâncias do nosso dia a dia. O amor de Deus é tão grande que ele não interfere nas circunstâncias naturais da vida. Às vezes a gente fica doente, e às vezes essa doença nos leva à morte, às vezes essa doença nos leva ao alejo, às vezes essas doenças, alguma circunstância que nós vivenciamos, temos que passar, faz parte da vida. O amor de Deus não impede que o curso natural da história ele não siga. Porque a Bíblia diz que mesmo quando Lázaro foi ressuscitado, que ele voltou à vida, ele morreu novamente. É Deus mostrando para mim e para você, não se achegue a Deus como ele fosse um instrumento, um amuleto de satisfazer todos os nossos desejos e caprichos. Não, se achegue a Deus na possibilidade da mensagem que Marta e Maria mandaram para Jesus. Aquele que tu amas, ele te ama, ele nos ama, ele ama demais, e o amor de Deus não está no fato de que ele pode fazer muito mais do que pedimos e imaginamos. O amor de Deus está no fato que ele escolheu nos amar, independente da situação, independente das circunstâncias, independente das perdas, independente das frustrações, independente das decepções, independente das injustiças que às vezes nós vivenciamos. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que o amor de Deus é tão sublime que ele sente a nossa dor. Ele sente a nossa dor. A Bíblia diz que Jesus chorou. Ele chora. Ele chora. Ele chora com o que causa nó em nós, ele chora o que nos fere, ele sente a nossa dor, ele sente a nossa tristeza, ele sente, porque ele é Deus, é um Deus amoroso, não é um Deus, um déspota. A palavra déspota significa um tirano, um Deus iracundo, raivoso, um Deus que está esperando eu errar em algum momento para me castigar, para sentar a puia. Não! Esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Jesus que eu amo, esse não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço, ele está sempre disposto a estender a mão dizendo, vamos começar de novo, vamos recomeçar. Você pisou na bola, você errou, você fez uma curva no lugar de ir reto, mas eu jamais vou te abandonar, porque você é meu, você é minha. Eu escolhi te amar. O amor de Deus, ele não diminui quando eu erro, e não aumenta quando eu acerto. O amor de Deus é invariável, porque ele escolheu nos amar. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é de que não importa o final ou as circunstâncias que nos levam para a amargura. O importante é que Deus vai sempre estar conosco, na tristeza ou na alegria, e Ele sempre vai estar caminhando com a gente. O texto diz que Jesus chegou, porque Ele nunca nos abandona, Ele vai estar sempre presente, tanto no momento difícil, como no momento de vitória, nos momentos angustiantes e nos momentos de felicidade. Em qualquer circunstância, Ele vai estar sempre presente na nossa história, porque Ele é um Deus, é Emmanuel, é um Deus conosco. Oh. Esse evangelho que eu tenho visto aí, é o evangelho do toma lá da cá, é o evangelho
da barganha, eu não faço parte desse evangelho. Não, o meu evangelho, o meu Cristo, o meu Deus, é um Deus que me ama, é um Deus que sabe das minhas fragilidades, Ele conhece o meu abrir de boca, antes de eu pensar, Ele já sabe, Ele é um Deus que me ama, me ama, me ama. E eu serei responsável, e eu receberei tudo aquilo que eu fizer. Se eu errei, eu vou pagar a meu preço, mas faz parte da vida. É assim, a gente só cresce no momento das dores. Às vezes nós tomamos algumas atitudes, algumas escolhas, faz parte da vida. Mas uma coisa é certa, Deus jamais nos abandonará, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Porque Ele nos ama, porque Ele nos ama. É difícil, né? Porque tem algumas pessoas que têm servido a Deus no sentido de que eu vou ficar com Deus porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Ei, aprenda uma coisa, aonde Deus estiver é o céu. Se Deus for para o inferno se transforma no céu. E se Deus estiver ausente no céu, o céu se transforma no inferno. O que faz a diferença nas nossas vidas é a presença de Jesus. Jesus chegou. E quando ele chega, a morte bate em retirada, a vida volta. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que ele chamou, sai para fora, Lázaro. A palavra final sempre será dele. Sempre será dele. Lázaro, sai para fora. Volta, volta. Ainda não te deu o beijo final. Ainda não te deu, eu estou com saudade de ti. Ei, Deus está dizendo para mim, Ele tem saudade de nós. É um Deus presente, é um Deus que cuida, é um Deus que transforma as feridas, que traz paz no momento de tempestade, que traz tranquilidade no momento onde as coisas parecem estar totalmente de cabeça para baixo. Creia, você é amado por Deus. Jesus te ama. Jesus nos ama. Esse texto é lindo, porque o final você já sabe, no versículo 12 termina com uma grande festa do banquete. Esse nosso Deus é um Deus festeiro. É um Deus que prepara todas as possibilidades e coloca na mesa da comunhão, na mesa da renovação, na mesa da esperança, na mesa onde todos nós somos imperfeitos, perfeito somente Ele. Pense nisso. Um dia se encaixa, saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Tchau, tchau!